Eu cheguei podcast, o podcast do Garotinho, que está entrando no ar, como sempre, segundas e sextas, às 5 da tarde, em nome de Capemisa Seguradora, as pessoas seguras são mais felizes. Bet Nacional, venha para a Bet Nacional, a Bet do Brasil. Cepera, a gente inventa novos sabores para você reinventar o seu jeito de cozinhar. O convidado de hoje foi revelado pelo Botafogo, mas foi para o Vasco da Gama e foi lá que ele se revelou e se destacou como volante. E de repente você fala, o nome dele é Nelson Domingues de Araújo. Você, porra, Nelson Domingues... Mas é o Nelson Patola. Aí ele ficou famoso. Prazer inteiro, sabe quem é. Prazer inteiro aqui, Nelson. Prazer, garotinho. Eu tô olhando pro senhor, assim, desculpa a expressão. O senhor é lá de cima. Vontade, olhando para você assim, falando, caraca, é real o que eu tô vivendo aqui diante de um ícone. Qual é a memória afetiva que você tem da nossa participação no rádio com você, jogador? Sempre assim, sempre que eu ia olhar, ouvir o rádio, eu só ouvia a Rádio Globo, porque foi onde passou a maior parte de toda a vida. E narrar um jogo, ouvir você narrando um jogo. Eu falei com a minha mulher, cara, falei, amor, tu não tem noção. Eu fui a produtora, uma pessoa lá responsável do Garotinho, do José Carlos de Araújo, já falou, amor, eu escutava o rádio. Meu pai escutava o rádio com ele, narrando. Olha só. E aí, um advogado que eu estava contando aqui em off, doutor Bessa, né, de Arraial do Cabo, ele falou, Nelson, você está diante do ícone da comunicação e do rádio. Olha, que bondade. Não, hoje eu já acordei muito nervoso, eu estou muito nervoso. Mas vai ficar calmo aí. Você nasceu na Vila Kennedy. Vila Kennedy. Aliás, eu convivi muito com a Vila Kennedy, Vila Aliança, porque eu trabalhei no Dalto Santos, Colégio Estadual, em Bangu durante 15 anos. E você é o mais novo de 21 filhos. Do mesmo pai e da mesma mãe. Dava 2 times de futebol? Se separar hoje, com as mulheres atuando, muito mais evidente. Todos nascidos na Vila Kennedy? Todos nascidos na Vila Kennedy. Não, 4 nasceram aqui na Cruzada São Sebastião, que era chamado de Esqueleto. Meu pai foi para lá, aí nós somos os remanescentes, assim, praticamente os primeiros moradores da Vila Kennedy. Foi no governo Carlos Lacerda. Isso. Né? Agora, Nelson, como é que você foi levado ao Botafogo? A gente ficava jogando bola na Vila Kennedy e tinha um rapaz que ele jogava lá na categoria de base, o Márcio Fininho. Eu sempre falo isso e com muito orgulho, porque eu sou grato a ele, porque Deus usou ele para poder me abençoar, de me levar para lá. E aí ele, uma certa feita, terminou uma peladinha lá onde a gente jogava na Manilha, né? Porque na Vila Kennedy tem um local chamado Manilha, e a gente jogava bola lá e ele falou, pô, cara, eu te levo no Botafogo. Eu, inclusive, já falei do teu nome lá, eu acho que você tem potencial e tal. E aí eu com grau de dificuldade, mas aí eu ainda tinha só mãe, não tinha pai. Meu pai já tinha falecido, ele faleceu quando eu tinha 6 anos. Falei, tudo bem. Aí eu fui fazer o teste, minha mãe era viva. E logo após que eu fui fazer o primeiro teste, o treinador na escolinha era o seu Tuninho, careca, seu Tuninho. Eu me apresentei como ponta direita. Foi ele, garotinho, e ele que trocou essa... Falou, não, fica aqui. No segundo treino, ele falou, Nelson, me chamou. O teste foi em Del Castilho? Não, o teste foi já era Marechal? Não, foi no... O primeiro teste foi no motoclube ali no quartel de Magalhães Basto. Tá. E aí eu fiz o primeiro... Aí na semana seguinte a gente foi treinar em Marechal Hermes. Foi quando ele me chamou e falou, não, você vai jogar aqui na cabeça de área. Eu, a princípio, garoto, e achava que tinha os seus ídolos na ponta direita, aquela época que tinha um ponta direita e ponta esquerda. Ídolo, né? Cara, eu gostava de Sérgio Araújo, eu sou da época do Mauricinho, depois, graças a Deus, eu fui jogar com o Mauricinho no Botafogo e no Vasco. Corria pra caramba. E aí driblava. Então, assim, era aquele futebol mais clássico, né? 4-3-3. E aí ele falou, mas joga aqui na cabeça de área. E dali pra lá eu nunca mais saí da cabeça da área. Agora, o Abner vai daqui a pouquinho botar no ponto o vídeo que transformou o Nelson no Nelson Patola. Tá no ponto, Abner? Ainda não. Daqui a pouquinho ele vai botar no ponto e você vai explicar pra gente como é que surgiu aquilo, cara.
O jogo com o Cruzeiro. O jogo contra o Cruzeiro. 1996. Agora, por que você teve essa reação? A gente gostava de dar uma chegada. Perdeu no jogo com o Mineirão naquela época. Não era o Mineirão de hoje. Era aquele Mineirão com a grama desse alta tamanho. demais. Ele, o Serra Dourada. E a gente estava perdendo um jogo de 2-0 em 1996. E o time já vinha se arrastando. Seria mais uma derrota. E aí, quando eu tomo a bola dele, ele vai me dar tentar tomar e aí choca. O meu joelho com o joelho dele dói demais. Só que naquela época, garotinho, não tinha câmera. 16 câmeras, né? Não tinha. Era no máximo uma ou duas no máximo. E aí eu pensei e falei, não, ele vai sentir, mas foi muito rápido, porque tudo é muito rápido. Hoje a gente tá contando, mas é tudo muito rápido. Eu falei, ele vai sentir a mesma dor. Só que naquela época você ganhava muito no grito, não tinha essa coisa de hoje do bigodinho. Você falava no ouvido, falava um monte de coisa, intimidava, ganhava no grito. E eu falei, e batia também. Sem contar o VAR, né? Não Além tinha dessas VAR, câmeras não todas, tinha. pois é. E aí era... Aí quando eu olhei, eu falei, eu vou dar... A princípio, confessar pra você, eu pensei em dar um soco. Na hora, tudo muito rápido. Eu falei, não, ele vai sentir a mesma dor. Mas muito rápido, eu falei, olhei e falei, não, é a parte mais frágil. Ninguém tá vendo esse problema do ninguém tá vendo. Me ferrou. Eu dei ele apertado, ele deu uma gemida, uma senhora gemida. Luiz Fernando até hoje. E aí, quando eu chego aqui com o avião, pousa aqui no Santos Dumont, que aí todo mundo já tá falando, eu falei... Ninguém viu, pô, porque o árbitro não deu falta, não fez nada, a não ser a falta que ele me fez. Bateu e continuou. Nem ele reclamou. Nada, só na hora ele ficou gemendo, rolando. Eu me lembro como se fosse hoje. Ele ficou rolando com muita dor, porque eu apertei com vontade. E tá, tudo bem. Mas quando chegou aqui, todo mundo falando, Nelson, Patola, tu patolou o cara. Eu falei, como é que você descobriu isso? Como é que você viu? Pra mim, só tinha sido só o Nelson que tinha visto. E aí, aconteceu esse fato de que todo mundo ficou sabendo. Aí eu comecei, né? De uma família tá no muito... ponto aí, Abner. Vamos reviver aí a patolada do Nelson no Vasco e Cruzeiro diante do Luiz Fernando. Aí. Esses aí são os gols. Aí a gente já começou a inverter o jogo. Aí, acho que essa bola aí, ó. Essa aí, ó. Ah, cara. E deitado foi difícil. Não, era difícil ver realmente. Isso aí é porque não tinha câmera. Não é? Tipo, olha, eu olho pro juiz. Ó, aí eu tomo aí, bate. Aí eu olho pro juiz, ele não tá vendo, eu... O VAR não ia pegar, nem o VAR ia pegar. Doeu, não doeu? Doeu, com certeza doeu. Agora, eu quero saber como é que foi tua infância lá na Vila Kennedy, Nelson. Deixa eu respirar fundo, porque assim... Dureza, né? Eu sou da família de, como você mesmo citou, de 21 filhos, do mesmo pai e da mesma mãe. Aos 6, meu pai era policial. Aos 6, eu perdi meu pai, brincando com ele. É a única memória que eu tenho. Eu estava brincando com ele no colo quando ele teve um infarto fulminante. A cadeira virou e eu fui junto com ele. Caímos juntos. E... Ficou na tua memória Ficou isso? na memória. É a única memória que eu tenho do meu pai. Incrível, né? Você tinha quantos anos? 6 anos. 6 anos. E como era a tua relação com os outros irmãos, sendo Então, você o caçula... o mais novo? E o caçula é disso, né? A mãe protege, os irmãos protegem. E meu pai tinha um time de futebol, Vasquinho. Eu sou Vasco. Eu sou Vasco de coração. O Vasquinho era lá de cima? Lá da Vila Kennedy. Meu pai tinha um time, então eram 12 homens, 12 homens, contando comigo. Então eram 11 homens. E a maioria, 8 jogavam no time do meu pai. 3 que não quiseram jogar, e nem todo mundo puxou da mesma... Eles vieram da mesma raiz, mas não puxaram mesmo a mesma essência. E aí... Minha mãe começou a cuidar da gente, foi criando, e foi nesse fato que eu comecei pro Botafogo, mas logo depois que eu tentei me firmar no Botafogo, minha mãe veio a falecer. Nesse falecimento, eu tinha 13 anos, tinha muito pouco tempo que eu estava no Botafogo. Você estava no Botafogo com 13 anos? Já estava... Era futebol de campo ou futsal? Futebol de campo, não. Nunca fui de futsal. Futsal, eu fazia futsal e jogava futebol, mas era muito mais futebol mesmo de campo do que futsal. Aí com 14 anos, minha mãe veio a falecer. E aí as dificuldades vieram. Aí eu tive que me ausentar, porque aí as dificuldades, literalmente, eu passei fome,
né? Muita dificuldade, então... Casa cheia, né? Mas assim, meus irmãos já eram adultos, casados. Então só tá. era eu e minha irmã. Hoje eu tenho 51 e minha irmã tem 52. Então eu tinha 14 e minha irmã tinha 15, criança. Né? Saindo de uma puberdade, eu entrando nela. Enfim, a gente começou a passar dificuldade. Minha mãe tinha uma birosquinha para sustentar aquilo, né? Tinha uma pensão do meu pai. E quando ela veio a falecer, antigamente vendia muita garrafa. Né? Jornal e garrafa. Jornal e garrafa. Então, eu vendi todas as garrafas. Tinha muitas garrafas. Então, assim, eu vendia por dia para poder comprar o arroz. Um dia eu comprava o sal, outro dia eu comprava um feijão, outro dia eu comprava uma farinha para poder... E aí a gente foi se virando, foi se ajudando. E aí eu tive que sair do Botafogo para trabalhar. Eu tenho a carteira assinada. Você chegou a ser juvenil do Botafogo? Eu cheguei no Botafogo na escolinha, escolinha infantil. Aí você teve que largar o Botafogo? Aí eu tive que largar nesse período da escolinha, eu larguei o Botafogo e fui trabalhar. Aí eu trabalhei na APSA, que é ali na Travessa Ouvidor. Eu tenho carteira assinada com 14 anos, com office boy. Uma administradora, né? Administradora de predial. E aí eu trabalhei lá com APSA. 14 anos. E aí eu tenho a carteira, eu trabalhei uns 11 meses, só que aquela coisa de ficava todo mundo falando, eu falei, poxa, eu vou ter que fazer isso. Aí eu saí. Quando eu saía, no início era tudo flores, porque aí você começava... Aí batia de novo a dificuldade. Eu tinha 15 anos, e aí na minha porta era uma facilidade muito grande para eu entrar para outra área. Só que eu fui ensinado pelo meu pai e pela minha mãe. Meu pai por ser policial, a minha mãe sempre me direcionou. Porque meu pai dizia uma coisa assim, ó, com 6 anos eu gravo isso. Ele falava para mim, escolha as amizades, porque são as amizades que vão determinar o teu futuro. Chegaram a te convidar para o desvio? Sempre, porque é a comunidade. É normal. Ou você tem princípios, ou você vende os princípios. Todos nós temos princípios, eu acredito nisso. São pessoas que vendem aquilo e justificam os seus erros. Outras não abrem mão dos seus princípios e lutam pelos valores que foram ensinados. Certo. E eu era o 21º, perdi meu pai, meus irmãos já eram casados, cada um com a sua responsabilidade. A gente não tinha esse apoio. De repente poderia ser ajudado, mas a gente não foi. E aqui eu não estou imputando sobre eles essa culpabilidade. Não, era necessário passar por aquela fase. Né? Isso nos fortaleceu. A mim e minha irmã, e a gente foi vendendo, e ele foi vendendo. Só que um dia queria acabar. E um dia acabaram as garrafas, né? E aí eu saía do Botafogo e ia trabalhar de novo. Eu falei, não, eu não posso. Porque eu via minha irmã, eu tinha eu até hoje tenho esse senso de responsabilidade, né? Eu já tinha com 14 anos, minha irmã com 15. E aí eu saí mais um ano. Aí fui para trabalhar. Aí todo mundo ficava, não, eu ia jogar uma pelada. Todo mundo assim, garotinho, não, que isso, cara, não é possível. E eu não jogava com um garoto da minha idade. Jogava, brincava. Mas eu me sobressaía tamanho. Era assim, ano-luz da minha frente. Você não tinha convicção que ia viver do futebol? Chegou um determinado momento que eu falei, quando eu decidi que eu queria ser jogador mesmo, falei assim, ó, passe o que eu tiver que passar. Eu tinha 15 anos, foi quando eu voltei pro juvenil, saí, aí eu tinha entrado no juvenil no primeiro ano, eram 3 anos. Aí eu saí, fui trabalhar, trabalhei mais uns 8, 10 meses, falei, não, da última vez que eu trabalhei na Ataúfo de Paiva, no Leblon, eu decidi, sentado assim com a gerente, eu falei, eu quero pedir minha conta. Ela falou, não, Nelson, não faz isso. Eu falei, não quero, porque eu não quero me arrepender daquilo que eu nunca tentei. Então eu tinha uma convicção. Eu falei, eu vou ser jogador de futebol. Ela falou, nossa, você tem uma certeza? Eu falei, eu vou ser. Porque se eu não for, eu vou ser um cara mais realizado por eu ter tentado. Mas eu não vou ser um cara traumatizado por não ter feito aquilo que eu quero. Bem coerente. Agora, é verdade que o teu primeiro salário no Botafogo, você correu para comprar carne, cara? É mesmo? Como é que foi isso, Nelson? É um negócio que emociona mesmo. Nessa dificuldade, a gente vendia garrafa, eu vendia garrafa, minha irmã vendia, e era um pouquinho a cada dia. Eu sei. Era uma garrafinha, era 1 quilo de arroz que a gente comia, guardava. Novo, imagina, tu chegava do coisa. Eu me lembro uma vez que eu fui jogar no Juvenil do Botafogo, a gente foi jogar contra o Flamengo na Gávea. Eu fui eleito o melhor jogador e eu tinha 3 dias sem comer. É mesmo, cara? E eu não falava pra ninguém. E nem no clube dava não, ninguém papá, sabe não, nada. né? Não, aí às vezes quando você chegava lá, tu tinha que pedir tanta gente, se humilhar pra pedir tanta gente pra você poder almoçar. Só que eu não queria expor a minha situação.
Já vinha de uma comunidade, já vinha não sei o quê. E outras pessoas também vinham. Mas eu sabia que eu que estava passando, eu estava passando por necessidade. Então, eu me lembro que... Mas como é que foi a história? jogo... Você recebeu? Aí eu recebi o dinheiro. Então, depois desse jogo, já tinha eu era titular, e aí teve um dia que alguém, tipo assim, tinha uma ajuda de custo, que eles chamavam ajuda de custo, de passagem, e aí eu recebi R$9. Esse é o valor que, até hoje, assim, não sei, na época era 9 cruzeiro, mas eu recebi 9 cruzeiro. Eu me lembro que o costume, como dizia minha mãe, que o costume do cachimbo deixa a boca torta, eu dei calote no ônibus, porque o R$9 eu sabia que era 8 e pouca carne. E uma semana antes, eu tava eu e minha irmã, falei assim, nossa, que vontade de comer carne. Minha irmã falou, Gui, quanto tempo que a gente não vê isso, né? Falei, mas um dia... Tava comprando carne para quantos? Não, pra mim e pra ela. Ah, só para os dois. A gente não comia nenhum ovo, era só um arrozinho. Aí era um dia que a gente comprava, vendia 2 garrafas e comprava meia dúzia de ovos. Então a gente, quando eu me lembro quando eu desci do 784, que era Marechal Hermes, Vila Kennedy, eu desci, tinha um açougue na frente. Eu já desci direto por trás, porque eu tinha passado por debaixo da roleta. O tocador não queria deixar. Falou, caramba, todo dia, não sei o que. Daí ele deixou. Aí quando eu desci do ônibus, eu fui direto para lá e comprei 1 quilo de carne. Deu dinheiro. Quando eu cheguei, que eu dei para minha irmã. Minha irmã olhou, ao mesmo tempo que foi um misto de felicidade, porque ela olhou aquilo perplexo e aí ela me perguntou, falou, Guim, que ela só me chama de Guim. Falou assim, Guim, tu não fez nada não, né? Eu falei, não, é que eu recebi o Botafogo 9 cruzeiros. E eu comprei a carne. Ela falou, por que tu fez isso? Eu falei, lembra que a gente tava comentando? Que a gente tava com saudade de comer carne. Tá aí, vamos comer. Que legal, cara. É digno de aplauso, exatamente. Nelson Patola, emocionado, aqui no Cheguei Podcast, o podcast do Garotinho. Agora, mais uma dica do Garotinho para você que quer vender os seguros da Capemisa. Você já ouviu falar da campanha Ponto a Ponto? A campanha Sou Mais Você? É simples. Quanto mais você vende, mais pontos acumula. Funciona assim. A cada venda, você gera pontos de acordo com o valor vendido. Por exemplo, se você está começando a trabalhar com os nossos produtos, você será do grupo Ferro. Vai ganhar 10 pontos para cada real vendido. São diversos grupos e quem tem muitas vendas acumuladas faz parte do grupo Diamante, onde cada real vendido vale 15 pontos. Confira qual grupo você e sua corretora estão. E lembre-se, somou 4.500 pontos, faturou 200 mensais. Quanto mais pontos acumular, mais perto estará de conquistar prêmios incríveis, podendo chegar até R$50 mil por mês. Entendeu? 50 mil por mês. Agora prepare-se para vender muito e acumular mais pontos. Acesse www.centraldocorretorcapemisa.com.br e conheça o regulamento completo. Capemisa, as pessoas seguras são mais felizes. Você pode aproveitar também para se inscrever no nosso canal. Se não se inscreveu ainda não? Vai lá, se inscreva, dê um like, compartilhe, ative o sininho para saber as próximas atrações aqui do Cheguei Podcast. Ô Nelson, conta pra gente, como é que foi o título da Comebol 93 pelo Botafogo? Tá na tua lembrança ainda? Muito. Toda a dificuldade também. É uma história muito engraçada porque o time tinha acabado de ser vice-campeão brasileiro, né? E houve aquele desmanche com a saída do presidente, que era o Emil Pinheiro, e entra o Mauro Ney Palmeiro. E o time não tinha estrutura, o Botafogo não tinha estrutura nenhuma financeira, nada. Era o Emil era no bolso dele que funcionava. Aí ele tirou, acabou tudo aquilo. Então, chegaram essas pessoas, o Mauro Ney era presidente, o time não era um time bom, não tinha time ainda para disputar. Porque aí chegaram alguns jogadores, fizeram um convênio com o São Paulo, e o São Paulo, nesta época, emprestou Eliel, emprestou Heraldo, emprestou Suélio, jogadores que já tinham tido uma convivência com 92 e 93, que o São Paulo tinha sido campeão tanto da Libertadores, bicampeão da Libertadores e Mundial, e eles foram para lá.
E aí também vieram outros jogadores de outros estados e tal. E assim, o time foi montando. Já visto que 80%, eu atrevo a me dizer que vamos botar 60% a 70% do time campeão era para estar casa. É mesmo? Era para estar casa. Jogadores que nós fomos crescendo juntos, juvenil, júnior. O Clay era o mais novo, porque a maioria era tudo 7'2 e 7'1, 70. Como é que era a convivência com o seu Emil? Eu acho que tem... Eu tive pouco... Você não pegou muito? Muito assim, muito, não pude. Mas poucas vezes que eu tive, ele era um mentiroso. Eu conheci. Você conhecia? Era um mentiroso porque ele não... Baixo. Era um papo maravilhoso. Adorava uma mulherzinha. Ele falou pra mim, eu nunca tinha ouvido falar, eu coloquei prótese, Nelson, eu gosto de mulher alta. E ele desse tamanho, colocou prótese, eu falei, aí eu saí, eu fui perguntar, ignorante, sem saber. Falei, gente, o que é prótese? Ele falou, Nelson, ele fez isso, eu falei, pô, o seu Emil gastando dinheiro com isso, cara. E assim, eu brincando com ele e tal. Ele muito contador de história, falava, assim, Nelson, eu fui um dos melhores jogadores de basquete. Eu olhei pra ele e falei, seu Emil... Baixolinha? E eu falei, seu Emil, como ele que era o que mandava, quem sou eu pra discordar? Eu falei, eu acredito, seu Emil, eu acredito. É mesmo. Como é que você avalia a sua passagem pelo Botafogo? Cara, tem algumas coisas assim, ó. Ela ficou estigmatizada por causa do Antônio Rodrigues, embora... Não era nada pessoal, aquela época que se jogava era dono de passe, ele passou por uma dívida que o Botafogo tinha, ele ficou com o meu passe sob o seu comando. Então, ficou estigmatizado. Eu acredito nisso, né? Mas hoje vendo, o Botafogo não valoriza isso. Valoriza... Outro dia, até numa oportunidade, eu perguntei quem tinha sido a ideia. Porque você passa ali em General Severiano, você vê um muro de frente com várias imagens ali, com várias fotografias. E eu não vejo uma foto minha, mas por que sua? Porque era o jogador da Prata da Casa, até mesmo para valorizar a Prata da Casa do Botafogo. E aí eu perguntei, foi dirigente, foi torcedor? Aí depois me falaram... Foi iniciativa de torcedor, não foi? Foi iniciativa de... Aí depois me falaram que foi uma iniciativa de torcedor. Só que assim, é um título mais... Ô, garotinho, é o título mais... Não tô desmerecendo dois títulos. Seja Carioca, né, de 89, 90, por causa dos anos, 20 e poucos anos, e aí... Não tô desqualificando o 95 brasileiro, não estou desqualificando nada, mas o título mais importante e que durou quase 3 décadas, ou muito mais, foi o Botafogo. Porque até então nenhum time carioca tinha sido campeão de um campeonato sul-americano dentro do Maracanã, somente o Botafogo. Então o título mais importante internacional do Botafogo, eu ganhei. Essa geração de 93, nós ganhamos. E aí eles não valorizam. Então assim, eu tenho muito apreço pelo Botafogo. Mas engraçado que a tua imagem é muito mais ligada ao Vasco do que ao Botafogo. Tanto que em determinado momento o Eurico te ligou. Eurico me ligou. E aí foi muito engraçado porque eu não esperava, eu estava no impasse para receber tudo aquilo que eu tinha acordado num contrato, o Botafogo não pagava, e aí eu vi que já tinha acabado o meu espaço ali. Quem? Carlos Augusto Montenegro. O famoso Pinóquio. Esse é o famoso Pinóquio. Outro dia alguém ele apareceu agora para falar alguma coisa, alguém tirou a foto e falou, Nelson, isso aí. Eu falei, rapaz, esquece. Se isso não mudou, eu acredito que não tem mudança. Ele era o presidente. Quando eu saí, ele era o presidente. Saiu o Mauro Ney e entrou ele. E aí eu tô em casa, toco o telefone, com aquela simpatia, e dizendo, ô rapaz, sabe com quem você está falando? O telefone era meu. E eu falei, com quem eu tô falando? Sabe não? Você é meu jogador e tal. Então eu falei, eu sou o Eurico. Eu falei, Eurico? Eu nunca imaginava, porque já era um sonho de criança. Eu nunca imaginava. Mas foi o Antônio Lopes que fez a ponte, não? Não, foi o Jair Pereira. Jair Pereira. Mestre Jair Pereira. Outro contador de história. com a sua capanguinha. Outro mestre para contar. Esse é o mestre, esse é o top. mestre. Ele foi meu treinador em 94, porque para mim foi 95. Foi a melhor fase, uma das melhores, porque eu não queria mais jogar. E ele chegou, me fez jogar, me fez acreditar. Falou: se você jogar 3 partidas, não tomar cartão amarelo,
amarelo e for bem, eu te garanto, eles vão te procurar para te pagar. E isso até hoje eu falo isso, e isso aconteceu. Com a terceira partida, eu sendo sempre um dos destaques Isso do no time Vasco. no Botafogo. No Botafogo. Aí eu ganho, aí os caras me pagam, aí ele acaba o campeonato, ele vai pro Vasco. Nessa ele me pede para me contratar. Aí eu falei, Eurico, aí eu diria o telefone. Aí logo depois toca o mesmo número. Eu falei, caramba. Aí eu atendo, já era o Jair, com aquela vozinha dele. Tá maluco, rapaz? Tu quer desligar o telefone? Tu quer me complicar? Falei, quem tá falando? Tu conhece mais minha voz, não? Falei, Jair, ele falou, é. Aí ele falou, tô te trazendo. Pô, vem pra cá, vem ser feliz. Vem ser feliz, vem ser feliz. É o doutor Eurico. Eu falei, caraca, minhas pernas tremeram. Falei, é sério? Pô, Jair, eu desliguei porque eu pensei que fosse trote. É mesmo? É. Aí meu sobrinho ficou assim olhando. Aí eu confesso que quando eu desliguei, falei, ele não vai mais me ligar. Eu pensei na hora, eu falei, ele não vai mais me ligar. Meu sobrinho falou, o que foi? Eu falei, cara, era o doutor Eurico quando eu desliguei. Ele falou, mentira. Eu falei, era. Cara, ele não vai ligar mais. E aí eu fiquei olhando pro telefone, aí toca de novo, ele liga. Sabe quem sou eu, rapaz? Eu gosto de você, hein? Não desliga mais o telefone na minha cara, não, rapaz. Você tem que saber. Você vai aprender quem sou eu. Falei, tá bom, doutor, tá bom. Vem pra cá, se apresenta. Aí eu liguei pro seu Antônio. O seu Antônio falou, Nelson, ele gosta de você, vamos fazer uma troca. A princípio você vai por empréstimo. E vai você e o falecido Jefferson, lateral esquerdo. E quem vem pro Botafogo vem o Leandro, em 95. E aí, nessa troca, graças a Deus, o Jefferson depois saiu e rescindiram o contrato, mas eu permaneci até 99. Agora, o Nelson, como é que foi tua relação com o Eurico Miranda no Vasco? É verdade que em determinada reunião você cobrou dele, porra, assina isso aí que o senhor tá prometendo e tal, e ele deu uma decisão? Foi assim? Foi. Sim, mas Garotinho, tu imagina, eu saio do Botafogo discutindo, porque eu tô convivendo durante algum tempo, uns 2 anos, tudo atrasado, promessas. com um cara que só mentia, que era o Carlos Augusto. O Carlos Augusto Montenegro, ele chegava ao ponto de chegar no avião e falava assim, ó, sai direto, quando descer o avião, quando pousar, vai direto no Morisco, que antigamente era Morisco, chamava Morisco, o pagamento já está liberado. A gente pegava táxi, ia direto pra lá e ficava 3, 4 horas. Daqui a pouco vinha uma mulher e falava, o que você tá fazendo aqui? Não, o presidente mandou a gente porque falou que o cheque já tá aí pra pagar. Falou, tem uns 4 dias que ele não vem aqui. Então eu vou pro Vasco, e aí numa reunião, tá todo mundo falando um monte de coisa, e ele, aí todo mundo muito calado, e ele gesticulando, falando, prometendo tudo aquilo que a minha mente só ficava lá atrás. Eu falei, cara, que eu já vivi isso, cara. E tá falando. Esse filme eu já vi. Aí eu faço isso, esse gesto eu levanto a mão. Quando eu levanto a mão, ele me permite. E ele falou, fala. Quando ele falou, fala, todo mundo deixou de olhar pra ele e olhou pra mim. Eu falei, o senhor tá prometendo aí? O senhor assina o que o senhor tá falando? Porque palavras o vento leva. Pô, pra quê, garotinho? Ele falou, o quê? Você vai tomar naquele lugar? Então eu... Já na hora que ele começou a me xingar, eu falei, e o negócio ficou sério. E aí eu comecei meio... Mas eu não podia me acuar tanto, aí eu fiquei calado e eu tô vendo todo mundo me olhando. E aquela imagem, todo mundo me olhando, eu falei, gente, eu fiz besteira. E ele começou, tipo, me oprimir, e aí ele... Mas assim, no sentido de palavras mesmo, ele falou, você não sabe quem eu sou. Sou Eurico Miranda, rapaz, minha palavra vale mais do que uma assinatura, e não sei o que, não sei o que. Aqui não é bagunça, aqui no Vasco, quem manda sou eu, só entra e sai quem eu quero, que não sei o que. Eu falei, tá, tudo bem. Mas eu só queria, você não tem nunca e tal. E eu comecei a ficar assim, eu falei... Eu fiquei calado, eu falei... Ele começou a falar com tanto, eu falei... Mas você não chegou a falar pra ele das experiências anteriores, não? Não queria falar pra ele, porque eu acho que ele ia me matar. Eu falei... E eu fiquei calado, eu só fiquei assim, eu falei... Garotinho, eu olhei pra ele assim, eu falei... Tá, tudo bem. Fiquei calado. Quando eu olhei, todos os jogadores olhando pra mim. E eu tinha acabado de chegar no Vasco. 95. Caramba. Foi logo no início do Campeonato Brasileiro, a gente vai ter... E ali tava Ricardo Rocha, e tava Valdir, Leonardo, Juninho. Claro que o Juninho não tinha voz, ninguém tinha. O Ricardo Rocha que tinha voz, e eles calados, porque ele fazia todo aquele mapeamento. E só que eu falei, eu não quero saber se Ricardo Rocha e tal, com todo respeito Mas ao meu capitão... mesmo, a palavra dele valia. Se não errasse com ele, funcionava. Tá aí, Nelson Nené, Nelson Araújo, o Nelson Patola,
do Botafogo, do Vasco. É o convidado de hoje do Cheguei Podcast, o podcast do Garotinho. Você já se inscreveu no canal? Ainda não? Vai lá, se inscreva, dê um like, compartilhe e ative o sininho para saber sempre quais são as próximas atrações. Agora, um recado. Os duelos estão a todo vapor e é a hora certa do Carioca mostrar que é o melhor do Brasil quando se fala de profecia. Com uma interface amigável e intuitiva, a Bet Nacional oferece odds incríveis e uma variedade de mercados, permitindo que você viva cada jogo intensamente e tenha um diferencial. O saque é rápido e seguro através do Pix. Não é hora de ficar de fora. Venha e mostre o profeta que existe em você. Na Bet do Brasil. Tem filminho? Então tá na telinha. A gente sabe que brasileiro incomoda porque nasce driblando tudo. Querendo ser o melhor da rua, o melhor do mundo. Pode ser do Rio, Pernambuco, Bahia, de qualquer lugar. Aqui é brabeza. Desistir? Esquece. É todo dia transformando promessa em realidade. Virando notícia. Achou ruim? A gente faz gol de novo. E de novo. Isso é Brasil. Isso é Bet Nacional. A Bet do Vinícius Júnior. A Bet dos brasileiros. O Cheguei Podcast é apresentado aqui no AGR Podcast Studios, no Le Monde, na Avenida das Américas 3500. Você chega de carro, o Rômulo, o Leandro, todos lá, o Medeiros, o Frauzino, recebendo você, terno preto, toda a segurança. Você pega o elevador, chega aqui no quarto andar, no bloco 3, está aqui o AGR, melhor luz, melhor imagem, melhores câmeras, inclusive os melhores profissionais. O Zé Bismarck, o Abner, o Thiago, o Gabriel. E tem um que voltou aí, quem é? O Arley. Arley está de volta, voltou também. Time completo com Beto Guimarães recebendo a gente e o Marquinhos coordenando tudo. E no Prime Parking está lá Iracema Pereira coordenando tudo, dando segurança a quem chega motorizado aqui no AGR Podcast Studio. Você pode trazer também a sua empresa para cá. Nelson Araújo, o Nené, virou Nelson Patola. E o Patola ficou para sempre, né, Nelson? E o engraçado Isso que chegou a te incomodar? Não, isso foi um divisor de água, porque uma certa vez eu estava em 96, logo após, eu estava no shopping, e aí veio o torcedor e falou: Ô Patola, Patola. A princípio, eu não sabia que a câmera tinha pego, que aquilo ia dar uma visibilidade, uma repercussão enorme. Quando eu olhei, eu falei: Patola, o cara, como ele veio com a camisa do Vasco para tirar foto, eu comecei e falei: ué. Aí, quando apareceu na televisão, eu falei: rapaz, então isso. Aí foram fazer uma entrevista aí com os jogadores, e todo mundo começou a comentar e tal. E aí, na minha família tem isso, né? A gente tem esse humor negro, né? O alto astral, brincamos com todos e com todos e tal. Né? E aí eu comecei a levar na brincadeira e falando: mas e agora? Eu falei: a partir de agora eu vou ver se é Nelson Ned. Se for Nelson Ned, eu não vou apertar. Mas se for, eu vou apertar. Então eu vou começar a ver o calibre. Aí comecei a levar na brincadeira e falei: porque logo após, o engraçado, garotinho, que logo após o jogo, eu lancei uma palavra que aquilo repercutiu muito bem e caiu bem aos olhos do Dr. Eurico. Nós viramos o jogo, ponto. Ele já iria adorar. Aí eu falei: pro Vasco tudo. Mas não, Nelson, mas você fez uma falta ali, você atolou. Eu falei: pelo Vasco, eu faço qualquer coisa. Pro Vasco conseguir a vitória. E aí o pai Santana, ele veio corroborar e foi lá e falou: acredita, o Vasco todo, mordendo a língua. Aquilo ganhou. Aí o doutor Eurico passou, falou: eu passei por ele olhou pra mim, levantou o óculos assim e fez: você não é mole não, né, Nelson? Pelo Vasco é tudo, mas eu gosto de você, eu gosto desse teu jeito. E passou e tal. E Isaías brincava, falava: tu sabe que ele gosta de você. Então aí a gente teve um bom relacionamento com isso. Então isso eu entendi que isso passou a ser um divisor de águas. Isso foi um divisor de águas. Te identificou? Muito, essa é a palavra. Me identificou com a torcida. E até hoje, muito, Patola, ou não sei o quê, e assim, eu levo de boa na igreja, as criancinhas, né, porque os pais falam: isso é o Nelson Patola, as crianças, Patola, eles não tem nem noção. E aí, assim, hoje eu trabalho numa cooperativa que presta serviço para a Globo,
E aí eu tenho um conhecido, que é o Carlos Eduardo, né? Todo mundo chama ele de Cadu. E ele fica assim, ó, Tucacelli. A gente vai almoçar, ele fala, Tucacelli. Eu falo, não, Cadu, mentira. Conhece? É o Nelson Patola, pô, o cara... E é mesmo? Tá mais velho? Pô, posso tirar uma foto? E aí, nisso, isso ficou muito... Então, pra mim, isso foi fundamental, porque eu não levei isso pro lado... Pelo contrário, já tinha feito. Se te incomodasse... Seria pior. Talvez não iria... as pessoas não iriam levar isso pro lado bom. Iria mostrar um lado que eu não tenho. Que é um lado arrogante, que é um lado de não ser metido. É o que todo mundo pensa, né? Do jogador de futebol. Acha que o cara não passou, é metido porque tá ganhando dinheiro. Então, eu de boa, garotinho. E isso foi bem. Aí todo mundo começou a brincar com isso e até hoje. Que legal. Como era a tua relação com o Antônio Lopes? O Antônio Lopes também é aquele treinador. Passou por tudo quanto é clube, mas é identificado com o Vasco. Ali não é? Como era a tua relação quando com ele? Quando ele chegou em 96, né? Eu me lembro que em 97, para eu voltar, eu tive que voltar para falar com ele. De tantas brigas que a gente teve. Né? Minha personalidade, ele com a personalidade muito forte, muito de delegado, dele, nato. Só que ele respeita também, ele respeitava e respeita a personalidade do outro jogador. Então ele conhece, né? Águia, né? No sentido figurado, águia. E aí eu me lembro que assim, a gente teve sempre um bom relacionamento. Embora muitas das vezes eu não entendesse por causa da idade, e aí você quer jogar, você quer fazer, você quer discutir, ele não. Ele sempre assim. Então ele me ensinou muito, muito. Outro dia eu encontrei com ele, com até uma certa... na comemoração dos 20 anos, perguntei sobre o assunto que até hoje é pertinente, que é o Mundial, e aí ele com outra visão. Mas assim, em termos de relacionamento, foi um cara que mais me ensinou hoje. Não foi ontem. Ele me ensinou ontem, que até hoje perpetua em mim, e eu acredito nisso, nessa pontualidade, nesse compromisso. Disciplina, né? Nessa disciplina. Ele falava assim, garotinho, você quer vencer? E ele ensinava isso dentro do campo. A gente treinava, eu não sei se tem hoje, porque hoje está tão diferente o futebol. Está tão diferente o futebol. Muito. Que era quase 1h30 só de marcação. Era treino tático. E ele falava, se você não tiver disciplina com isso, você não tiver compromisso com quem você está marcando, a gente perde jogo. E ele ensinava, o jogo começa 0-0. Se terminar 0-0, ninguém perde. Mas se você não tiver compromisso com o que você está fazendo, se você tomar um gol, você não consegue reverter isso. E aí, nisso ele foi levando para todo mundo. Eu não sei os outros, mas eu, na minha vida, hoje, que trabalho, que sou autônomo e que, graças a Deus, trabalho na cooperativa, às vezes faço Uber, eu dou meu jeito. E assim, mas eu tenho isso, compromisso. Falo sempre com a minha mulher e com as minhas filhas. Tenho 3 filhas, Gabriela, de 27, Giovana, de 19 e Melissa, de 10 anos. Eu falo para ela, você quer vencer, você tem que ter compromisso com aquilo que você faz. Se você não se comprometer, ler uma coisa para fazer uma prova de qualquer maneira, você não vai adiantar. A prova vai ser difícil. Mas se você tiver compromisso com o que você está fazendo, você vai ver que o resultado vai ser melhor. Então, meu relacionamento com ele sempre foi assim. Eu acho... Hoje, eu nunca falei isso para ele, mas eu sei que vai chegar até ele. Foi um paizão que hoje, tudo que ele me ensinou, eu coloco em prática hoje. Quase 20 anos que eu parei de jogar, poderia ter outro caminho, mas tenho isso dele, que muito feliz por ter convivido com ele durante 4 anos. Agora, você ganhou Libertadores, ganhou Brasileiro. Qual é a maior lembrança? Carioca também, pelo Vasco. 98. Ganhamos Brasileiro, Carioca invicto de 98 e a Libertadores. E vamos pro Mundial. A minha maior lembrança disso tudo, assim, todos os títulos, todos os jogos, todas as competições, né? A gente tinha um ambiente muito, muito, muito espetacular. Eu digo sempre que em 98 era um ambiente que a gente só faltava morar no Vasco, de tão prazeroso, né? Isso era também por causa da dona Elza, que é a esposa do Lopes, fazia o chazinho dela, então tinha uma família, né? Família.
Esse era o conceito dela. Ela juntava famílias. Então, assim, a gente tinha muito, muito prazer. Mas disso tudo, assim, de todos os títulos, a importância de saber que hoje eu tô num dos títulos mais importantes do Vasco da Gama, na história do Vasco, que é a Libertadores. Mas o jogo mais importante para mim foi o jogo do Grêmio. Por quê? No retorno de 98. Por quê? Porque foi ali que nós... O primeiro que foi ali que nós... tivemos essa interação com a torcida. Porque uma coisa é você estar na final, os torcedores vão, que não é o caso do Vasco, tá? E o Vasco se habituou a isso. De 97 para cá, o Vasco se habituou a isso. A títulos, a bons times. Então, em 98, a gente sai daqui, perde um jogo, vai para o México, perde um jogo e empata um. Vem para cá com 1 ponto. A gente precisava, no retorno, jogar contra o Grêmio em casa. Só que a gente vai chegar em São Januário com 3 horas antes, quase 4 horas antes, a gente escuta um dia... Aqui, desculpe a expressão da metáfora, de gato pingado, que é no sentido de poucas pessoas, por causa da hora. O jogo era à noite, a gente chegou quase 6 horas, 7 horas, então não tinha aquele quantitativo que quando a gente chegou. Fogos não te dá a dimensão do que se tem lá fora. Fogos é barulho em qualquer lugar. Mas quando a gente entra, garotinho, ali que a gente olhou, quando a gente entra, o São Januário estava lotado. A coisa, de todos os times que eu já joguei, a coisa mais marcante que fica na minha memória até hoje foi esse dia. No dia, o Vasco ganhou de 3-0 do Grêmio em casa. Foi o divisor de água para a gente conseguir o título mais importante do Vasco da Gama, que é a Libertadores. Nesse dia que a gente entrou, que a gente olhou, os fogos foram mais ou menos uns 25 minutos só de fogo. Mas a gente nunca tinha vivido aquilo. E tinha hora que tinha jogadores experientes. Era o Zé Maria, os fogos do Zé Maria. Era ele o fogo dele? Zé Maria botava ali atrás do gol. Nossa, mas muito. Eu acho que nem no dia 31 pro dia 1º tem tanto fogo assim. E em São Januário, aquilo... E o Eurico adorava isso. Adorava, né? Adorava isso. Então, dissipou. Mas aquilo, talvez ele não tivesse a noção de que aquilo fosse mexer emocionalmente e psicologicamente com a gente. Eu me lembro que a gente se reuniu no meio e a gente não enxergava a um passo de tanta fumaça. Aí o Mauro, na reunião, falou assim, ó, não tem como a gente não dá um resultado positivo para ele. Olha o que eles estão fazendo pra gente. Olha como tá a casa. E todo mundo arrepiado. Então, quando saiu daquilo ali, que a fumaça não dissipou, vamos jogar. Aí, vamos jogar. Aí, ali, literalmente... Mas naquela época, jogar em São Januário... Virou caldeirão. Não tinha aquele negócio de torcedor vaiar jogador vascaíno. Que eu já vi algumas vezes em São Januário. Sim. E deixa o jogador desequilibrado. Eu tô dentro de casa, emocionalmente, como é que eu me sinto vendo torcedor meu me criticar, me perseguir? E eu vi algumas vezes isso em São Januário. Hoje não tanto, mas algum tempinho aí atrás a gente via. Naquela época não havia isso. No tempo do Eurico não havia isso. Tem seus pontos positivos. Era negócio de briga negativos. De torcida, eu sei. Tem seu ponto positivo e negativo. Mas vamos lá. Eu vi um cara quebrando um protocolo disso tudo, garotinho. Chama-se Felipe Maestra. Felipe Maestra. Torcida pensa que para pegar no pé. Pensa. Ao ponto do doutor Eurico entrar no vestiário e falar, olha, se você não tocar a bola... Porque o Felipe fazia para irritar a torcida. Ele fazia, driblava. Ele voltava ali na social, porque o problema do São Januário é a social. Não é a jovem, Força Jovem, não é aqui do César, não é aqui antigamente era do César, não sei se ele ainda tá, da Tobi. Tobi, então, o problema era social, porque derrubava. E o Felipe irritava, ele conseguia irritar todo mundo, porque ele pegava, driblava, voltava, aí tocava, e ele voltava ajeitando o short, aquilo todo mundo na torcida. Então ele quebra um protocolo, ao ponto do doutor Eurico descer e falou, rapaz, você tá querendo me trazer problema, ou eu vou te tirar, vou mandar te tirar, e ele nem aí. E aí eu levo isso... Ele se divertia também. O garotinho, ele falava assim, ó, hoje eu vou dar... O Mauro falava, eu não vou ouvir isso não, hein. Felipe, joga sério. Ele falou, Nené,
Porque o Nené foi que uma vez a gente treinava de manhã e a gente ia embora. Na sexta-feira treinava à tarde, tu já sabia que à tarde, no sábado à tarde, porque tinha um jogo contra o São Paulo no Campeonato Brasileiro, tu ia lá pra treinar e se concentrava direto. Só que eles mudaram e não me avisaram. E não conseguiram falar comigo. O Isaías não conseguiu falar comigo. O treino foi pra de manhã no sábado. E eu não fui. Quem tava lá? Esse apelido Nené, quem fez foi o capitão Ricardo Rocha. Quando eu cheguei, aí ele... Nené voltou, Nené apareceu. E aí até hoje. E aí o Felipe falava, Nené, vou dar uma caneta. Felipe, não faz isso não. Eu falei, é com vocês mesmo, vocês que marcam aí, vocês que dão a vida aí. Felipe falava assim. Vou dar uma caneta. E ele pegava dentro da área, aquela bola que vinha assim pra tirar, que ele dominava, tira! Jogava ele muito. fingia que ele dava uma caneta, ajeitava o short assim e olhava pra mim e eu falava, do Mauro, queria matar o Felipe, mas no sentido assim, não tem jeito. Então, o único cara que eu vi quebrar o protocolo é que hoje, né, a situação é diferente. Outrora tinha isso, o Juninho, já falei isso. Se pegar o Juninho pernambucano, o Juninho chega 10 dias primeiro do que eu chego 10 dias antes. Então a gente passou essa fase todinha no Vasco. Então passamos uma fase que a gente, para treinar, para aquecer, a gente era vaiado. Agora você tentou também a carreira de treinador. Não deu sequência por quê? Eu tentei não, ainda continuo querendo. Eu vou até usar esse espaço do podcast Garotinho. Classificado. Tem do Edmilson lá com a Mariana Grossi. Aqui é o classificado do Nené. Vamos lá. Outro dia eu vi até um treinador falando isso e eu falei, rapaz, ele fez certo. Então eu vou falar para você, dirigente, para você, diretor, presidente, para você, empresário, né? Eu tenho curso de treinador de futebol, já tentei, fui no Séries, fui de uma boa campanha no profissional. É claro que a experiência conta, mas eu estou desempregado para o futebol, né? Então, se você quiser contratar um ex-jogador para que possa ser o treinador da categoria de base, ser um auxiliar técnico, a princípio, porque o meu objetivo vai acontecer de ser treinador de futebol profissional, eu estou disponível e é só entrar em contato, né, que você vai contratar. E aí eu vou te mostrar tudo aquilo que eu pude aprender para não só formar os jogadores como bons jogadores, mas também como homens. Cidadãos. Nelson Patola é o convidado de hoje do Cheguei Podcast, o podcast do Garotinho. A Cepera inventa, você reinventa. Desde 1947, com diversos sabores de condimentos, conservas, molhos, doces, pimentas, para você reinventar do seu jeito. Você encontra a Cepera em diversas redes de supermercados aqui do Rio de Janeiro. Partiu? Segue lá as redes sociais, @SaboresCepera. Tem filminho aí. Nossa, Cepera inventa cada coisa. O que dá pra criar com tudo isso? A mistura ideal que deixa a vida perfeita. O sabor da vida não tem receita. Inventa e reinventa todo dia sem parar. Pra sentir esse gostinho é só começar. Cepera, pra trazer mais sabor. Cepera, lanches e refeição. Cepera, agrada o paladar. A gente inventa, você reinventa. Qualidade, novidade, criatividade. Sabor pra todos os paladares. Do mais simples ao mais refinado. Vem com Cepera pra reinventar. Cepera, pra trazer mais sabor. Cepera, lanches e refeição. Cepera, agrada o paladar. A gente inventa, você reinventa. Reinvente o sabor, reinvente seus pratos, reinvente seu dia com a linha de produtos Cepera. Cepera, a gente inventa, você reinventa. Cepera. Meu caro Nelson Patola, vou te entregar aqui o livro Paixão pelo Rádio, contando a história da trajetória do Garotinho, do milésimo gol do Pelé, que eu estava no gramado, Valdir Amaral transmitindo, ao milésimo gol do Romário, que eu estava em São Januário, transmitindo com a devida dedicatória, para você conhecer um pedacinho da nossa trajetória com a devida dedicatória aí. Um sonho que o Nelson realizou. Jogar no Vasco. Um sonho que não realizou. Chegar à seleção brasileira. Maior parceria na carreira. Aquele parceiro maior. Foi realizado jogando ao lado do Luizinho Quintanilha.
Luizinho Quintani. Baixinho era bom, Baixinho. né? Eu já era juvenil, infantil, ele já estava no profissional. É. Ele foi campeão em 89. Ficou colado no Zico. Eu imagino o suor. Tu viu o jogo, ele Luizinho era um sofreu. baita jogador, baita jogador. Agora, tem desafeto no futebol? Você teve algum desafeto? Sim, os anos foram passando, né? Eu não tenho isso, né? Eu acho que o que passou. O que a gente vivia, essa era a graça do futebol. O que a gente vivia ali, aí se encontrava fora e saía, se divertia e tal. Eu não guardo nada no meu coração, graças a Deus. Título brasileiro ou da Libertadores? Libertadores. Libertadores. O gol mais emocionante ou aquele que marcou pelo Vasco? Cara, assim, Inesquecível. Eu guardo muito um jogo contra aquele time, Paysandu, né? Que eu fiz 2 gols no campeonato de 96 e aquilo marcou muito, muito, muito. Mas o que me chama a atenção até hoje, o gol mais importante do Vasco que eu fiz foi contra a vitória que a gente teve contra o Cruzeiro na Libertadores. Eu fiz o 2º gol. Ah, é? Uma derrota dolorida, inesquecível. O Mundial. Mundial, né? Mundial. Eu tava lá. Mundial. Tava lá. Mundial. Antônio Lopes definindo em uma palavra. Paizão. O Vasco em uma palavra. Amor. A sua carreira em uma palavra. Satisfeitíssimo. Eu sou maravilhoso. Eu sou um privilegiado. Nelson, foi um prazer muito grande recebê-lo aqui. Eu desejo boa sorte na sua carreira e principalmente voltar ao futebol, que eu acho que quem nasceu lá não pode abandonar jamais. E os clubes têm que tomar consciência disso. Os ex-jogadores são patrimônio permanente das instituições e a experiência de um jogador, como Nelson Patola, tem que ser utilizada para futuras gerações. Obrigado. Eu que agradeço. Que você seja muito feliz. Eu que agradeço, Garotinho, por essa oportunidade. Como eu disse, eu sou um privilegiado de estar diante do ícone da comunicação, do rádio, e é um privilégio, tá? Mas eu também quero até aproveitar dentro desse privilégio, porque até minha esposa, quando eu falei que vinha aqui, se manifestou, e ela nem não gosta muito do futebol, falou, eu ouvia o rádio, eu gostava do futebol por causa dele, José Carlos Araújo, o Garotinho. Que bom. Então eu quero mandar um abraço para ela. Minha gratidão a ela também. Daniele Araújo, e um abraço para ela, aos amigos lá, porque eu preciso falar isso, né? A casa caiu, porque tem um grupinho dela lá, a casa caiu, ao meu amigo Fabrício. Então, me perdoa por não ter citado outra vez, mas hoje eu já saí de casa com esse aqui. Essa missão. Você tem que falar isso. Manda um abraço para tua esposa, para casa caiu, porque tá todo mundo torcendo e todo mundo assiste o podcast do Garotinho. Que bom. Cheguei Podcast vai voltar com novas atrações para você. Tchau, tchau. Cheguei!